Muitas notícias neste vídeo da Central. Bruno Rodrigues no Fluminense tem atualizações sobre este jogador, claro. Vou trazer neste vídeo. Jogador do Fluminense desperta interesse de clube brasileiro e clube aqui do Rio de Janeiro. Vou trazer essa informação para vocês também. Marcelo, na sua conversa lá no Papo de Guerreiro, programa da Flu TV, falou sobre o Germancano, o incrível Germancano, e ele se disse assustado da forma que o Germancano treina. E também, jornalista do O Globo informa a data da viagem, o tamanho da delegação do Fluminense para o Mundial de Clubes. Então serão essas notícias que eu vou falar, analisar, comentar com vocês por aqui. Vou soltar a vinheta e depois contar tudo para vocês. Vem comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda sempre ao canal Central Fluminense. Verifique sua inscrição, meus amigos e minhas amigas. Mais de 55% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Dê essa oportunidade pra gente. Todos os dias, tanto eu e o Capuano, estamos trazendo informações do Fluminense, as notícias mais atualizadas, para você ficar muito bem informado num só lugar. Você só precisa vir aqui na Central Fluminense que você vai ficar sempre bem informado. Show de bola? E deixa o like aqui, que é muito importante. E o like é de graça, você fortalece demais. Se você gosta mesmo da gente, do nosso trabalho, deixa o like em todo o vídeo que a gente vai continuar crescendo muito e trazendo melhorias para vocês. Beleza? Então, vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias, compartilhando na tela com vocês, porque eu quero trazer a informação do Fluminense no Mundial de Clubes. Lauro Jardim, importante jornalista aí do O Globo, traz a informação de quantas pessoas irão entre jogadores, comissão técnica e dirigentes. Segundo ele, serão cerca de 70 pessoas. O O Globo, né, trouxe uma matéria, eu até comentei aqui no canal, sobre a possibilidade de clubes afiliados da CBF sofrendo sanções, né, por conta do imbróglio que acontece aí na Confederação Brasileira de Futebol, encabeçadas por Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, querem tirar o Edinaldo Rodrigues do poder, e a Justiça do Rio, né, está julgando o caso. Teve algum recurso entrando na justiça comum e a FIFA, já sabendo disso, e tem os artigos lá da FIFA que proíbem esse tipo de coisa, de interferência externa, né, nas eleições, né, na mudança de presidente nas suas confederações afiliadas. Então, se a Justiça do Rio acatar essa decisão, né, encabeçada pelo Ricardo Teixeira e o Marco Polo Del Nero, clubes afiliados à CBF podem sofrer sanções e a CBF seria suspensa aí pela FIFA e os clubes brasileiros não poderiam participar de competições internacionais, inclusive Libertadores, Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Traz o Lauro Jardim, né, que a possibilidade do Fluminense não participar do torneio por causa da briga pelo poder na CBF não é levada a sério no clube. Então o planejamento do Fluminense está todo alinhado. Inclusive, esse julgamento será nos próximos dias, tá? Vai ser na semana antes da estreia do Fluminense. Então a gente pode ter um pouquinho de tensão antes dessa disputa de Mundial. E claro, a Central Fluminense ficará de olho para trazer todas as informações para você, torcedor tricolor, beleza? Então, vamos continuando aqui com as informações, né? E só para não deixar passar, eu falei tanto da questão da briga pelo poder que eu esqueci de falar a data. A saída do Fluminense será no dia 12, daqui uma semana. Show de bola? Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos falar de Marcelo, em participação lá no Papo de Boteco, né, lá da Flu TV, Papo de Guerreiro, desculpa. Boteco é o programa pré-jogo lá do Fluminense. O Marcelo, meus amigos, ele contou que se surpreendeu com o treinamento do Germancano. Tá aí o Marcelo com o Felipe Melo, o Germancano na sua tela. Ele comentou, né, como que ele treina
de perto. Eu vou trazer as aspas aqui, porque eu não posso colocar o vídeo, porque o Fluminense, infelizmente, dá strike. Abre aspas para o Marcelo. Quando eu cheguei, fiquei um tempo treinando separado. Eu sabia que ele fazia gol pra caramba, mas não sabia como ele treinava. É bizarro, ele chuta em todas na direção do gol. Vai na trave, o goleiro pega, mas é raro ele não acertar o alvo. Sem comparar, mas é como o Cristiano Ronaldo fala. Chuto todas no gol, uma hora uma vai entrar. Aqui no Fluminense, ele é o que tem mais noção para chutar. Ele e o Léo Fernandes. Às vezes chuta uma que o pessoal queria que passasse, mas é normal, disse no Papo de Guerreiro lá da Flu TV. Então a gente vê como o Germancano, assim, não é por acaso, ele treina bastante, ele trabalha por isso e ele tá no seu auge realmente técnico como jogador de futebol aqui no Fluminense, onde que ele nos deu 3 títulos, né? O bicampeonato carioca e a Libertadores passaram muito pelos pés do Germancano, impressionando caras até como Marcelo. Marcelo falou ali, não comparando com o Cristiano Ronaldo, mas já comparando, o método Germancano é esse, né? Chuta que uma hora alguma vai entrar, né? De 10 chutes, se um entrar, 2 entrar, já está de excelente tamanho, mas a eficiência do Germancano, a qualidade de finalização dele realmente chama a atenção, e um cara como Marcelo falar isso é importante, porque esse cara aí jogou com o Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Kroos, Modric, gente da melhor qualidade, sabe do que ele está falando. A gente tem um astro do futebol internacional jogando no Fluminense, que é o Germancano, e o próprio Marcelo. O Felipe Melo também não está muito atrás, não. O Felipe Melo é muito respeitado, principalmente lá na Turquia. Beleza? Então vamos seguindo aqui, antes de continuar com as informações, porque tem jogador desejado, né, pelo Fluminense, o interesse do Fluminense em jogador, que é o Bruno Rodrigues, tem atualização, e também tem informação de clube interessado em jogador que pertence ao Fluminense, beleza? Eu quero mandar um abraço para a galera que tá sempre comentando aqui, a gente pede para conversar, para mandar aí suas opiniões, mandar da onde que tá assistindo, claro, a gente tem que mandar um abraço aqui para a galera. Um abraço para o Wagner, da Ilha do Governador, para o Alan Santos, de Braga, Portugal, audiência internacional, João dos Santos, de Anápolis, na Bahia, Kleber Rosa, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, para o Marcos Aurélio, de Vitória, Espírito Santo, Marcos Fernandes, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, e por Armando Dias, de Jacobina, na Bahia. Valeu demais, galera. Continuem acompanhando a Central Fluminense, deixa o like e comenta aí da onde que está assistindo, para a gente mandar um abraço em vídeo sempre para vocês. Então, vamos continuar com as informações, vamos continuar com as notícias, porque tem informação importante aqui, é sobre este rapaz que eu estou compartilhando a foto. Samuel Granada tem interesse de clube que vai disputar a Série C no jogador. Trata-se do Volta Redonda. O clube tem entrado em contato com clubes da Série A na busca de jogadores que não serão aproveitados e deseja ter o atacante Samuel Granada novamente por empréstimo. É a informação de Vene Casagrande, tá certo? O Samuel, ele foi emprestado por Volta Redonda nessa temporada. Ele começou a temporada lá no Juventude, não foi muito bem, voltou para o Fluminense, e o Fluminense emprestou ele ao Volta Redonda, que fez uma boa campanha na Série C, quase subiu para a Série B. Tem alguns números aqui do Samuel para trazer para vocês. No Gaúcho, pô, ele tem um jogo no Gaúcho e um jogo na Copa do Brasil. Não dá nem para contar isso aqui. Então vamos falar da participação dele na Série C. Foram 14 jogos, 497 minutos jogados e 6 gols. Se você levar em consideração o número de gols por jogo, não é um número ruim, né? 6 gols em 14 jogos, e ele não era jogador titular da equipe. Só que, assim, falando sobre o Samuel Granada, ele nunca teve grandes oportunidades no Fluminense por viver, né, por subir numa época de Germancano e John Kennedy. Então a concorrência é muito grande. Mesmo que ele ficasse aí, ele praticamente não ia jogar, gente. A gente tem que ser sincero. Para quem não lembra, o Samuel é aquele jogador do Nova Iguaçu que o antigo presidente do Fluminense, Peter Sinsen, vendeu o Birubiru, né, para agradar o Nova Iguaçu, né, para ajudar o Nova Iguaçu.
né? E o Fluminense contratou o Samuel depois disso. Era esse Samuel. Na época, o Samuel era sub-15. E o Peter falava que estava construindo o futuro. O Samuel teve muito destaque na base, cara. Na base, ele realmente sempre teve muito destaque, só que ainda não conseguiu ter esse destaque. No profissional, ele tem 23 anos e tem contrato com o Fluminense até o final, dezembro de 2025. Dá tempo dele estourar e voltar para o Fluminense, obviamente. Só que hoje não vejo espaço para o Samuel no Fluminense. Acredito que esse empréstimo para o Volta Redonda, com ele podendo ter bastante minutos, jogar esse Campeonato Carioca, jogar uma Série C, jogar a Copa do Brasil, Volta Redonda está classificado, seria muito importante para o atleta, para o seu desenvolvimento. Eu acho que seria muito bom para o Samuel. Vamos ver se esse negócio vai se concretizar, mas há o interesse do Volta Redonda em pegar o Samuel por empréstimo novamente para 2024. Beleza? Então, seguimos aqui com as informações. Agora vamos falar sobre Bruno Rodrigues. Na verdade, eu tenho duas informações aqui sobre o Bruno Rodrigues. Uma informação é do Trivela e outra do Felipe Barros, que foi o primeiro a trazer esse interesse do Fluminense no Bruno Rodrigues. Eu quero falar primeiro a informação do Caio Blois, do Trivela, porque traz à tona que o Fernando Diniz gosta muito do jogador, né? Gosta muito do atleta. E o Fluminense, ele confirma que o Fluminense tem interesse no Bruno Rodrigues. Só que não tem nenhuma negociação em andamento, porque o jogador de 26 anos, que pertence a Tombense, está emprestado para o Cruzeiro até o dia 31, e o Cruzeiro tem a prioridade da sua compra. O Fluminense é um dos clubes que aguarda esse desfecho. O Inter negocia com o jogador, que recebeu sondagem do Corinthians, de equipes do Oriente Médio e de Portugal, onde que ele jogava até antes do Cruzeiro. Antes de 2023, o Fluminense já teve interesse, né? Na época que ele jogava na Ponte Preta, o Fluminense teve interesse, só que ele acabou indo para o São Paulo, onde que não teve boa passagem. Naquele ano lá, pela Macaca, o Bruno marcou 11 gols e deu 11 assistências. Nessa atual temporada, foram 13 gols e 7 passes para gol, ou seja, 20 participações, cara, é um número muito interessante, joga em várias posições ali do ataque, eu acho que seria um bom jogador. Os direitos deles estão ligados à Tombense do empresário Eduardo Duran, que possui uma boa relação com o Flu. Essa informação do Trivela, ele está muito disputado pelo mercado da bola. Não sei se o Cruzeiro vai exercer essa opção de compra, porque o Ronaldo é um cara que não, diferente de outras SAFs, ele não é um cara que paga muito por jogador, né? Então, é uma situação que realmente tem uma indefinição do Bruno Rodrigues. Eu gostaria muito de ver ele no Fluminense. É importante que o Fluminense também tenha interesse no Moisés, né? Lá do Cruz Azul do México, que talvez não vai usá-lo em 2024. A outra informação sobre o Bruno Rodrigues é do Felipe Barros, né? E ele traz essa informação que ele está bem próximo do Internacional, que as negociações do Colorado para contar com ele ano que vem avançaram bem e a tendência é que haja um desfecho positivo. O Inter, segundo o Felipe, deve pagar 4 milhões de euros na cotação atual, 21 milhões de reais para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Então o Fluminense estaria para trás, segundo o Felipe Barros. A informação que se confirma é que realmente o Fluminense tem interesse no jogador e o Internacional está na frente para levar esse jogador. Cara, assim, entendo que o Internacional está na frente, mas o Fluminense, se quer mesmo esse jogador, tem um interesse, tem que chegar junto, porque a gente é atual campeão Libertadores, vai jogar o Mundial, se Deus quiser seremos bicampeões, então a gente vai ter um poder de barganha e negociação de jogador muito grande, cara, na hora de contratar jogador. Ó, somos Fluminense, somos campeão da Libertadores, se Deus quiser campeões mundiais, vamos para 2024 com um projeto para ganhar tudo e tem Mundial de novo em 2025. Vai ser muito atrativo jogar no Fluminense.
Então, Bruno Rodrigues é bom jogador? Não sei. Aí a gente pode entrar numa conversa aqui. Será que o Bruno Rodrigues vale 21 milhões de reais? É porque as cifras do futebol brasileiro estão um pouquinho altas, né? Para o Fluminense pode ser muito dinheiro, mas hoje, assim, contratar um bom jogador por 20 milhões, muita gente está fazendo. Assim, acho que ele vale os 20 milhões. Só que o Fluminense tem condições, mesmo com essa arrecadação de dinheiro, tem condições de investir 20 milhões em jogador. Até o momento, na gestão Mário, a gente nunca fez. O limite, o teto foi o Guga, né? Que foi por cerca de 10 milhões. Seria o dobro do Guga. Será que o Fluminense está disposto a pagar esse valor num jogador só? É isso que a gente vai descobrir nessa janela de transferências para 2024. Mas tá aí essas informações, comente sobre elas, inscreva-se no canal, deixe seu like, comenta aí de onde que tá assistindo e ative as notificações para não perder nada que a Central publicar. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!